Ô, gente, falar um pouco da história do patrimônio histórico de Valença é interessante. Porém, um pouco de tristeza, porque na verdade o valenciano não sabe cuidar do nosso patrimônio. Por exemplo, os casarões. Casarão da Praça da República. No século XIX foram construídos 9 casarões por 2 comerciantes portugueses, Regi e Ferreira. E hoje só nos resta 3 casarões, infelizmente. Mas ocorre que existe ainda esperança de uma recuperação desses 3 últimos casarões. Mas vamos pedir a Deus que retome esse cuidado para que realmente a gente não perca nossa história. A Praça da República, gente, antigamente era conhecida como Praça da Lagoa. Por quê? No lado oposto dos casarões havia uma lagoa. Então era conhecida como Praça da Lagoa. Depois de um certo tempo, homenagearam os 2 comerciantes portugueses, Regi e Ferreira, colocando o nome da praça, Praça Regi Ferreira. Depois da urbanização, foi que ela passou a ser chamada Praça da República. Como também tem outros casarões, gente. Eu me lembro muito bem, eu adolescente, havia na Graça da família de Juvenal Queiroz, Juvenal Góes, havia o Casarão Azul, muito bonito, mas de repente desapareceu. Ali era uma área pertencente à família Juvenal, onde a chácara tinha o nome de Chácara Cotim. Mas de repente, de uma noite para o dia, esse casarão foi embora. Como tem outros casos, hoje a gente vê mesmo o prédio da primeira Câmara de Vereadores de Valença, na antiga rua da delegacia, que hoje já está pendendo para um lado e eu acredito que não tem mais recuperação. Mas aquela atenção que faltou aos governantes de fazer a manutenção, que a gente sabe que existe uma lei de proteção a esse patrimônio, mas pouca gente conhece. Como também tem a recreativa, no século XIX também, onde hoje ela representa o antigo Carnavais de Valença, Micareta, entendeu? E está também a desejar a sua manutenção. Eu espero que não aconteça o que aconteceu com os casarões, porque será uma perda muito grande para a nossa história. Principalmente recreativa, que marcou muita época dos carnavais, conhecido como a Bacia. E ela foi fundamental, principalmente para a classe operária. Ela foi um marco da nossa história porque ela fez parte dos nossos carnavais e micareta. Como também desapareceu a Associação Comercial, onde hoje se encontra o Banco do Brasil. Como também teve o Burgo, ainda está de pé o Burgo, apesar que já tem uma parte desativada. Mas o Burgo também foi muito importante nos carnavais de Valença, entendeu? Onde esse burgo foi construído para atender uma das estações da ferrovia que iria passar e não passou. Outro também que desapareceu também foi o casarão, onde era um clube chamado Maracanã, ali na praça que tem o nome de Praça do Rio Branco, mas hoje conhecida como Praça João Cardoso. Desapareceu. Como também no bairro do Tento, hoje não existe esse prédio, onde era um clube que tinha um nome bem interessante. O nome do clube era Falta de Carvão e Lenha, que era um cidadão que tudo dele, o adágio popular dele era falta de carvão e lenha. Era um clube. Como também na Vila Operária existia também um clube chamado Triângulo. Desapareceu, gente.
como também tinha o Bar do Nelson, também nos grandes carnavais e micareta. Então, gente, essa preocupação nossa em perder todo esse patrimônio e nos deixa triste, porque eu digo sempre que será que meus bisnetos terão a oportunidade de conhecer um pouco a história da nossa cidade? Ou só vão ver em filme? Então, lamentável, gente. Eu espero que tome assim, o povo tome a iniciativa de exigir que os governantes mantenham, que façam a manutenção dos nossos prédios. Né? Porque, na verdade, existe comentário que só no calçadão tinha 60 e poucos casarões. Hoje não resta, eu acho que 1 ou 2 somente. Mas, infelizmente, eu não sou saudosista não, gente, mas é a nossa história, faz parte da nossa história, entendeu? Vamos preservar. Tem também o Teatro Municipal, que o custo não é tão grande, gente. Embora eu vou exigir do prefeito que ganhou a eleição que realmente faça alguma coisa, que um ano faça a fachada e depois faça a parte interna e a gente vai ter um teatro à altura, vai dar uma geral na Praça da República, vai dar uma melhorada no visual. Então, gente, infelizmente, é o nosso patrimônio que está indo embora. Precisamos fazer alguma coisa, gente. Fala da ponte. Qual ponte? A ponte Inocêncio. Ah, não sei. Ó, gente, a ponte General Galvão de Queiroz, a princípio, ela foi feita de madeira. Mas, na enchente de 14, ela se foi. E depois de um determinado tempo, Valença fazia a travessia de canoa, o pessoal para atravessar, para ir para o centro da cidade, fazia de canoa. Mas em 1950 chegou a realidade. Ela foi construída em concreto. Só que fizeram um cálculo errado na parte do Assalpão, onde o navio da Companhia Valença Industrial, a CVI, a industrial, como era chamada, passava. Então, essa parte do Assalpão foi feito um cálculo errado e no momento exato que o Assalpão tinha que suspender, não funcionou. Então, teve que demolir a parte do Assalpão e construir madeira. Foi realmente que veio. Era até um ponto interessante quando passava a industrial pelo canal e muita gente ia lá para assistir a passagem. Então, gente, já está precisando também de uma manutenção. Porque se não fizer a manutenção, é claro que vai ter problema. Construir uma passarela para amenizar a passagem do pedestre, ótimo. Mas já precisa também de uma manutenção. Porque o pessoal era chamar a atenção, só a industrial da CBI vai passar e todo mundo ia assistir, suspendeu o Assalpão. Tem o nome de Assalpão porque é parecido com o Assalpão que se pega passarinho. Então, a passagem do navio, como também tinha outra ponte, a segunda ponte da CVI, que era em madeira, e também tinha um sistema hidráulico para abrir, entendeu? Era interessante, quantas vezes eu, garoto, ia para lá para assistir a passagem do navio. Outro fato interessante, gente, falando nessa industrial, a manutenção desse navio era feita ali descendo a Vila Operária, onde trazia ela para a parte de cima, pelos trilhos, e para fazer a manutenção desse navio. Era lindo demais a gente ver o motor puxando em maré alta, puxando o navio para fazer a manutenção. Mas se foi, passou o tempo, gente. E aí está aí. Valença, sua história, jogada assim aos cantos, sem a gente saber nada sobre o futuro da nossa cidade. Eu creio que vai acontecer alguém que vai ser, não, vamos resgatar toda essa nossa história. Triana. Gente, Praça da Triana, interessante. Segundo a informação que eu tenho, é que ali era um sítio.
E morava nesse sítio uma cidadã que tinha a maior loucura de ter uma filha e colocar o nome de Ana. E de repente, ela apareceu grávida, mas naquela época a medicina muito atrasada, ela não tinha noção que estava gerando 3 filhos. Então, de repente, quando ela pariu as 3 filhas, ela seguia a linha mesmo de dizer que ia botar o nome de Ana. Então, todas as 3 filhas tinham o nome de Ana. Ana Maria, Ana Lúcia, 3 filhas. Então, passou a ser conhecida como Triana, porque a mulher teve trigêmea, entendeu? E ela, a vontade dela era tão grande de colocar o nome de Ana e colocou as 3 como Ana. Então, essa é a história da Triana. A história do Jardim Velho. Por que Jardim Velho? Gente, quando foi feita a urbanização, apesar que essa praça, antigamente, era Praça Barão Homem de Melo. Mas, infelizmente, teve um cidadão que faltou com respeito, um vereador que faltou com respeito e queria mudar o nome da praça. Gente, Barão Homem de Melo, ele, do próprio bolso, ele 20 conto de reais para fazer a urbanização daquela praça. Então faltou respeito para manter o nome da praça. Acharam de colocar Praça Ademar Guimarães. Apesar que eu já vi comentários que Ademar Guimarães, segundo o ranking dos prefeitos de Valença, são um dos piores. Foi ele que detonou o teatro municipal, que era um teatro colonial. Vila Operária. Gente, Vila Operária foi o primeiro projeto arquitetônico do Brasil. Em 1919, quando ele era gerente da Companhia Valença Industrial, entendeu? Dr. Raul Malbson veio com a ideia, o projeto, porque já existia esse projeto na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos. Então ele colocou em prática esse projeto. A vila tem 9 quadras e 8 ruas, de 1 a 8, entendeu? E nesse projeto existia 3 tipos de casas, grande, média e pequenas. Tinha ruas que era dedicadas somente aos funcionários da CVI solteiros. E se pagava uma taxa simbólica. Foi o primeiro projeto criado aqui no Brasil, onde atendia a classe operária. Não foi tão bonzinho assim para criar esse projeto, para favorecer a classe operária, não, principalmente se tratando de o brasileiro não teria essa ideia de favorecer essa classe operária tão sofrida. Eu falo na certeza porque sou filho de operários, entendeu? Com muito orgulho, entendeu? Acompanhei de perto muito o sofrimento deles, mas hoje eu ainda resido na Vila Operária e, felizmente, a Vila Operária perdeu toda a sua identidade. Eu tenho fotografia da Vila Antiga e a minha residência mantém a mesma tradição, porque aquelas casas foram vendidas, mas só que não regulamentaram. Dizer, vamos vender a casa, agora não se pode mudar a fachada da casa. Então, hoje a Vila Operária totalmente descaracterizada. Infelizmente, a nossa Vila Operária é isso. Quando eu chamo Vila Operária, meu pedacinho de chão, porque, na verdade, aprendi a amar. Nasci na Vila Operária. Então, gente, tristeza, porque, na verdade, a gente vê que da Vila Operária Antiga não existe quase nada, mas é um bairro muito apreciado pelas pessoas, entendeu? Onde quando eu escrevi sobre a Vila Operária, eu disse que a Vila Operária tem de tudo. Tudo tem de tudo. De louco, de médico, tudo tem. Porque, na verdade, vale a pena morar na Vila Operária. Vê lá o nome da rua, Rua da Lama. Ó, gente, Rua da Lama, é um fato interessante, Rua da Lama, viu? No século passado era impraticável entrar na rua
da Lama, principalmente no inverno. Muita água, muita lagoa, entendeu? Então, batizaram como Rua da Lama, porque, na verdade, no inverno era intransitável passar pela Rua da Lama. Como também ali do lado tem a Rua da Taboca, a Rua Duque de Caxias. Por que Rua da Taboca? Gente, residia nessa rua senhor Manuel Ribeiro dos Santos, natural de Cachoeira, Bahia, onde ele vendia um tipo de lanche à base de farinha de trigo, que tinha o nome de taboca. E segundo a informação que eu tive da filha de seu Manuel era um homem muito diferente, rapaz. Ele era mandingueiro, entendeu? Fazia mandinga. Então, gente, ele saía pela rua com um triângulo, batendo, chamando a atenção dos moradores aqui da nossa cidade. Com 90 anos depois ele faleceu e ficou conhecido como Rua da Taboca por causa do senhor Manuel Ribeiro dos Santos. Vou falar outra. Rua do Siri Sem Molho. É Rua do Siri Sem Molho. Siri Sem Molho. Naquele tempo havia um chapa. Chapa é aquele cidadão que carrega e descarrega caminhão. Então ele gostava muito do siri, feito em muqueca. Só que um dia ele comprou um siri, levou para casa e pediu à secretária para fazer uma muqueca do siri. Só que a secretária era novata, não sabia que ele não comia pimenta. Moral da história. A secretária preparou a muqueca e mandou brasa na pimenta. Só que ele, antes de chegar em casa, né, tomou as 2 canjibrinas, entendeu? Para saborear a tão esperada muqueca. Quando chega na mesa, que ele vai comer a muqueca do siri, cheia de pimenta. Aí ele pegou a panela da muqueca e chegou no meio da rua e jogou. Então ficou conhecido como Rua do Siri Sem Molho. É o nome dessa rua, gente. Agora tem outro fato interessante, viu? Existe uma rua ali próximo à Praça da República, Barão do Triunfo, chamada Rua do Cu do Boi. Rapaz, interessante, ali existiam sítios do seu Rogozino. E sempre Valença teve assim uma tradição, Bumba Meu Boi. Então, já que o sítio era grande, então ele liberava a parte do fundo para os ensaios do Bumba Meu Boi. Então ficou ali. Então foi batizado esse fundo do sítio como Rua do Cu do Boi. Moral da história, foi vendido, foi desativado o sítio, entendeu? E a rua continuou sendo Rua do Cu do Boi. Porque o seu Rogozino amava muito o Bumba Meu Boi e liberava para reuniões, para ensaios no fundo do sítio dele. Essa é a história, gente, da Rua Barão do Triunfo.